Dando continuidade aí, então, às camadas limites, camada limite de massa. Como assim camada limite de massa? Caso a gente vai considerar nesse curso, casos em que não haja reação química, ok? Então vamos analisar o seguinte, suponha que você tem uma placa aqui com um filme de algum fluido, sei lá, água, algum fluido qualquer orgânico que irá vaporizar em uma corrente de ar que está passando aqui. Então você tem uma corrente de ar, eu estou chamando esse elemento fluido aqui, líquido, nesse filme de ar, e estou chamando o ar aqui de B, então. Então a concentração de ar no filme, né, na superfície, seria CA da superfície igual a 100%, 1. E a concentração aqui de A nessa corrente de fluido B, eu estou considerando ela nula. Então, supondo que o ar, que aqui fosse água e o ar está sem umidade. Então, a concentração de A em B é igual a zero. O que vai acontecer? Se eu passar essa corrente de ar, então, o que acontece com a água? Ela vai vaporizando, né, ao longo do movimento do ar que está passando por essa placa e vai atingindo até uma determinada altura em que a concentração de ar encontra-se nula, que é a concentração de ar na corrente livre. Então você tem aqui uma camada limite também de concentração de massa para casos em que não há reação química, ok? Bem, então nesse caso a gente vai precisar também, nesse gradiente de massa aqui, fazer uma análise de entrada e saída de massa. Se não há reação química, a massa se conserva, a gente não tem o termo de geração, e estamos considerando aqui também em regime permanente, né? Fluxo contínuo. Então você tem apenas fluxo de massa de água, né, que entra, de ar no caso aqui, que entra menos a que sai. Considerando também bidimensional, eixo X e eixo Y, aqui eu tenho uma massa, uma taxa mássica de entrada à esquerda, saída à direita, entrada na base, saída no topo. Então, o fluxo de massa no lado esquerdo é aquilo que a gente tratou na equação de momento. É a densidade, que a gente está considerando, né? As considerações são fluido incompressível, vezes a vazão volumétrica. Então, no eixo X, do lado esquerdo, quem que está entrando? A densidade vezes a velocidade. Qual que é a velocidade relacionada no eixo X, que a gente viu na equação de momento? U vezes a área, vazão volumétrica, que no caso aqui, um dy, considerando Z unitário. Então, taxa mássica que entra do lado esquerdo, ρ, dy. Taxa mássica que sai do lado direito, ρ vezes a velocidade do lado direito, que é aquela considerando a parte diferencial. Então, ρ mais d1 dx vezes a área, dy. O que entra na base é a velocidade associada à base, v, ρ, v, dx. E o que sai no topo, associado à velocidade do topo, v mais d1, v, dy, dx vezes o ρ. Então, se eu fizer tudo que entra menos o que sai, vocês vão rearranjar esses termos aqui, de entrada, à esquerda a entrada na base, menos o que sai à direita, menos o que sai no topo, e vão encontrar essa equação aqui que vocês já devem conhecer, chamada de equação da continuidade, que trata da conservação de massa para casos em que a vazão volumétrica e não há reação química, né? Em casos em que a vazão volumétrica é constante, não há reação química, ok? Bem, é isso. Então, agora fica faltando a camada limite de energia e a gente vai fazer o balanço também e chegar na equação de energia para essa questão.
Então, em termos de energia, você vai ter também uma camada limite de energia associada à velocidade aí, transferência de massa, se você tiver transformação de fase ou reação química. Vamos supor então que você esteja entrando com um fluido qualquer aqui, passando novamente por uma placa, só que agora essa placa ela está aquecida a uma temperatura de superfície TS. Essa TS então é maior do que a temperatura de entrada do fluido, tem infinito de corrente livre, que está também associado a uma velocidade de corrente livre, o infinito. Então, o que vai acontecer com esse perfil de temperatura até atingir a temperatura de corrente livre? Você vai ter uma temperatura maior próxima da placa, que vai reduzindo até atingir a temperatura de entrada. E aí você tem novamente um gradiente aqui de temperatura na sua camada limite de energia, associada a termos de convecção. Obviamente, se a sua placa estiver resfriada e o fluido aquecido, esse perfil será o inverso. Bem, então algumas considerações, né, que a gente vai fazer para analisar esse elemento de fluido. Estou pegando um elemento de fluido aqui qualquer dentro da minha camada de limite de energia e analisando todos os termos de energia que eu estou considerando aqui. Então, novamente, regime permanente, não tem acúmulo, estou analisando os termos de entrada e os termos de saída. Agora, a gente vai ter, e o termo de geração também, se eu for considerar a dissipação por energia viscosa, né, por tensão cisalhante. Então, a gente vai ter agora, considerando lá da equação de conservação, a gente vai ter energia por condução e energia por convecção. Então, no eixo X, quem está entrando? A gente negligencia os termos de difusão, mas no eixo Y ele é relevante, só que no eixo X a resultante é praticamente a velocidade. Então, o que a gente vai considerar aqui é convecção em X. Então, convecção em X está associada a uma energia sensível, né? Energia sensível que a gente pode considerar lá do Q igual a MC delta T. Quem que é M, novamente, associada à taxa mássica? Vai ser o ρ vezes a vazão volumétrica. Então, MCP delta T, então você vai ter ρ vezes U vezes a área, que aqui no caso é quem? DY, considerando que Z é um eixo unitário, vezes a temperatura vezes o CP. E o que sai? Sai o que está entrando, mais o termo diferencial do que está entrando. Então, vai ficar o ρCP, a velocidade de saída, que é quem? U mais dρ dx, vezes a área, dy, vezes o que está entrando de temperatura, mais a diferencial dessa temperatura. T mais dρt dx, ok? Bem, o que mais que está entrando o que está entrando em termos de Y, do eixo Y? Aí sim você tem que considerar convecção mais a condução. Então, em termos de condução da lei de Fourier, menos K dt dy dx. O que está saindo? Está saindo um termo difusivo somado, né? O que está entrando mais a diferencial da parte de temperatura. Então, eu vou ter K dt dy mais a diferencial de dρ, né, dρ dy, dt dy, então ficou aqui ao quadrado, dρ ao quadrado de t dy ao quadrado, vezes dy. E o dx aqui em evidência, ok? E o k também em evidência. O que está entrando em termos de convecção? A energia sensível associada à velocidade no eixo Y. Então, ρCP vezes a velocidade, temperatura vezes a área, dx, considerando ser unitário. E o que está saindo? Está saindo a energia sensível associada à velocidade de saída no topo, que é V mais dρV dy, vezes o que entra aqui de temperatura mais a diferencial dela. Temperatura mais dρt dy dx. Além disso, vocês
vão ter que considerar também a energia dissipada pela tensão cisalhante. Então, vai gerar uma energia viscosa também. Quem que é a energia viscosa líquida, que eu já estou considerando aqui, tá? Vai ser a viscosidade vezes dx vezes gradiente de velocidade em relação a y ao quadrado vezes dy. Então, eu quero que vocês partam lá daquele balanço de energia viscosa, no caso que a gente fez para forças viscosas. Eu quero que vocês analisem qual que é a energia viscosa de entrada e a energia viscosa de saída e cheguem nessa energia líquida aqui, ok? E aí vocês vão pegar todos esses termos e colocar dentro da equação de conservação tudo que entra menos o que sai, igual a energia líquida viscosa, né, que é a parte gerada, e vão chegar na equação final. Então, rearranjando aqueles termos de entrada e saída, igualando a viscosidade, negligenciando os termos de segunda ordem, e também vocês vão ter que considerar a equação da continuidade, em que aparece em algum momento nesse rearranjo igual a zero, e aí vocês substituem, vocês vão chegar a essa equação aqui, que é a equação de energia da camada limite para baixos, para regime laminar, ok? Bem, esse termo aqui, ele tá, o que vocês têm que entender, né? Que esse termo está associado ao termo difusivo, esse termo está associado ao termo de dissipação viscosa e esse termo aqui associado à entrada e saída na superfície de controle. Esse termo aqui, ele é considerado a altas velocidades. Mais para frente a gente vai ver com a ajuda de alguns números adimensionais que a baixas velocidades você pode desprezar esse termo aqui de dissipação de energia viscosa e a sua equação da energia fica reduzida a esses três primeiros termos aqui, ok? Bem, então, a partir de todas essas equações e da compreensão da camada limite, né, em todos esses transportes aí que a gente está analisando, a gente vai estudar caso a caso a solução dessas equações para energia e eu quero que vocês compreendam da onde que sai todo esse balanço que a gente obtém para poder mais para frente desprezar alguns termos ou não, ok? É isso.